Graças e paz, igreja. Hoje a gente está num cenário um pouquinho diferente. A gente está num rancho aqui, no Encontro dos Homens. Mas vamos dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de João. Eu queria ler com você agora o capítulo 7. A gente vai ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, meu Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por essa palavra, meu Deus, que nos lava, que nos limpa, que nos transforma. E eu oro pedindo, meu Deus, que esse evangelho tão poderoso possa mudar as nossas vidas, Deus. Cada vida que está tendo acesso a esse conteúdo, que, meu Deus, possa haver uma transformação genuína, verdadeira. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre a agenda de Deus. Jesus Cristo, ele estava submisso à agenda, ao calendário de Deus, à vontade, à direção do Senhor, do Deus Pai. E eu quero fazer você refletir sobre isso hoje. Existe um personagem muito famoso nos quadrinhos, um dos heróis mais conhecidos, que é o Superman. E o Superman, ele é um herói que é fantástico nos seus poderes. Ele tem supervisão, super força, super velocidade, ele tem aquela visão de raio-x, super audição, ele voa, ele é um herói fantástico, cheio de superpoderes. E o engraçado é que a identidade real dele, o Clark Kent, ele é um trabalhador comum, trabalha num jornal como um jornalista, usa óculos, ele trabalha de uma forma simples, comum, como a maioria dos trabalhadores americanos ali naquele contexto dele. E o engraçado de tudo isso é que ele não usa os seus poderes de uma forma egoísta, de uma forma sem propósito. E eu queria te perguntar, ou melhor, fazer para mim também essa pergunta: o que a gente faria se a gente tivesse os poderes do Superman? E se a gente for sincero mesmo e pensar em todas as possibilidades que aqueles superpoderes dariam, a gente podia pensar: poxa, será que a gente não conseguiria ganhar um bom dinheiro usando aqueles poderes? A gente não ia fazer mal para ninguém, mas a gente podia também usar aqueles poderes de uma forma muito egoísta e de uma forma bastante despropositada. Mas o Superman não. Ele usa aqueles poderes simplesmente para cumprir a sua missão, e a missão dele é proteger a Terra e proteger os habitantes da Terra. E eu faço essa reflexão para a gente pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo era o próprio Deus nessa Terra, mas Jesus Cristo não estava interessado em usar aquilo que ele tinha de uma forma egoísta, não. Ele estava totalmente submisso à vontade de Deus Pai. Então a agenda de Jesus Cristo, o calendário de Jesus Cristo, ele estava a serviço da vontade de seu Pai. E eu quero que a gente pense nessa aplicação para as nossas vidas.
Será que você está vivendo a agenda de Deus? Ou será que você está vivendo a sua própria agenda, a sua própria missão, os seus próprios propósitos? E eu queria refletir a respeito disso com você e explicar, primeiramente, o contexto onde nós estamos. No capítulo 6, nós vimos que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Jesus Cristo, ele faz um discurso na sinagoga de Cafarnaum, onde ele tem uma mensagem muito chocante para aqueles judeus. Muitos deles abandonam a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala sobre comer da sua carne, beber do seu sangue. Aquilo é indigesto para aqueles judeus. E também nesse capítulo 6 a gente tem aquela célebre frase de Pedro que vira e diz: para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E nesse capítulo 6 a gente conclui dentro desse discurso da sinagoga de Cafarnaum. E agora nós caminhamos para o capítulo 7. E no capítulo 7, a palavra do Senhor ela começa instruindo a nós, falando sobre o seguinte: Jesus, depois desse tempo que passou a respeito da sinagoga de Cafarnaum, desse discurso, Jesus Cristo agora permanece na Galileia. Olha o que a Bíblia diz: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, essa frase, passadas essas coisas, ela está dizendo que um tempo depois daquilo que se passou no capítulo 6, ou seja, a multiplicação dos pães e dos peixes, esse discurso na sinagoga de Cafarnaum, depois de um tempo, Jesus continuou na Galileia. E ele continuou na Galileia porque havia um propósito para ele continuar na Galileia. E qual era esse propósito? Ele estava ali porque ele sabia que na região da Judéia havia um interesse dos religiosos de matar Jesus. Isso é afirmado para nós no capítulo 5, no versículo 18, quando diz o seguinte: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Se você não se lembra, esse texto está se referindo à cura de Jesus do paralítico no tanque de Betesda. Logo após essa cura, que aconteceu num sábado, e Jesus Cristo pediu para aquele homem levantar, pegar o seu leito, carregar o seu leito e seguir. Aquilo violou não a lei de Deus, mas violou a tradição daqueles homens. A gente viu isso na mensagem que tratou sobre o tanque de Betesda. E eu queria que você pensasse que Jesus Cristo estava nesse contexto de ódio. Aqueles líderes religiosos, aqueles judeus, eles estavam querendo a morte de Jesus. E aí, no versículo 2, a palavra do Senhor diz: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Aqui a gente tem um indicativo do período em que isso aconteceu. Aqui a gente entende que essa festa dos tabernáculos estava próxima. E se você não se lembra, nós vimos que no capítulo 6, a palavra do Senhor diz que a festa da Páscoa estava próxima. Agora é a festa dos tabernáculos que estava próxima. A festa da Páscoa acontecia na primavera judaica, entre março e abril. E agora a festa dos tabernáculos acontece no outono judaico, entre setembro e outubro. Então a gente pode calcular que ali havia mais ou menos uma diferença de 6 meses entre a multiplicação dos pães e dos peixes e agora o capítulo 7. Mas que festa dos tabernáculos era essa? A festa dos tabernáculos era uma festa que Deus instituiu para que o povo se lembrasse do período onde os judeus atravessaram o deserto, morando e vivendo em tendas. Então ela também é conhecida como a festa das cabanas. Por quê? Porque o povo ia todo para Jerusalém e montavam as suas tendas para que eles pudessem passar um período de celebração, lembrando, rememorando aquele tempo onde eles peregrinavam no deserto. Então, essa festa era conhecida como uma das festas mais importantes, ela está entre as 3 festas mais importantes dos judeus, e existe um historiador do século I, Flávio Joséfo, que diz, inclusive, que essa era a festa mais popular, ou seja, era a festa que levava mais judeus para Jerusalém, e nesse contexto a gente vai entender o que os irmãos de Jesus disseram nos versículos 3 a 5.
Olha o que eles dizem. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. O que os irmãos de Jesus estão fazendo? Eles estão fazendo um apelo para que Jesus vá até a Judéia, vá até a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque muito provavelmente eles sabiam que a reputação de Jesus Cristo ali na Galiléia não estava tão boa. A gente viu que os discípulos, muitos, abandonaram a Jesus, porque o discurso dele foi duro. Então, os irmãos dele estavam dizendo: Jesus, se você é esse homem que faz esses milagres, por que você está fazendo em oculto? Vai lá para a festa dos tabernáculos. Ela é uma festa popular, ela é uma festa que tem muitas pessoas que vão poder ver os seus feitos, eles vão poder ver os seus milagres, eles vão ver o quanto você tem de habilidade. E eles fazem esse apelo para Jesus ir até esse lugar onde recebia judeus de todos os lugares. E eles estavam ali fazendo esse clamor para que Jesus fosse conhecido, falando assim: mostra-te ao mundo, deixa as pessoas verem quem você é, não fique no oculto, não fique no secreto. E nesse mesmo contexto, João afirma para nós que os irmãos não criam em Jesus. Sabe o que acontece? Os irmãos muito provavelmente não duvidavam que Jesus fazia milagres, porque é bem provável que eles já tinham presenciado alguns dos milagres de Jesus. Mas esses irmãos estavam falando para ele ir fazer milagres naquele lugar, aparecer naquele lugar. Agora tinha um porém. Eles não criam que Jesus Cristo era o ungido de Deus, o Messias, o Cristo. Aqueles irmãos olhavam para Jesus e falavam: não, você é um homem que faz milagres, mas a gente não crê que você é o Messias, o ungido de Deus, o Cristo. Você sabe que Jesus Cristo teve irmãos nessa terra. A gente pode citar aqui Tiago, a gente pode citar Judas, irmãos que inclusive foram grandes líderes da igreja no primeiro século, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus. E esses irmãos, durante o período do ministério de Jesus, não criam nele, não o entendiam como Messias, mas eles estavam falando: vai para Jerusalém, vai para a festa dos tabernáculos, lá você vai aparecer, lá você pode fazer milagres e lá você pode voltar a ter uma grande influência. Mas Jesus responde apontando como a agenda dele não era uma agenda de interesses humanos, como o calendário de Jesus estava totalmente sujeito ao calendário de Deus. Jesus não andava por um calendário de interesse, mas pela agenda de Deus. E olha o que Jesus responde aos seus irmãos nos versículos 6 a 9. Ele diz assim para eles: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Jesus, então, ele mostra que a sua agenda é diferente. Que o seu tempo, ele não é um tempo de interesse, mas é um tempo do interesse de Deus. E quando Jesus fala isso, Jesus ele está dizendo que o tempo dele é diferente do tempo do mundo. Olha que analogia preciosa. Jesus está dizendo assim: o meu tempo é um tempo sobrenatural. O meu tempo é um tempo de uma realidade eterna. E o tempo do mundo é um tempo que está desvinculado da vontade de Deus. Sabe? O mundo aqui, e nessa expressão, ele está vinculado à ideia de um sistema maligno mesmo. Então, quando Jesus ele vem a essa terra, ele vem como luz do mundo,
Ele vem para trazer salvação. Ele vem para mudar a nossa agenda e dizer assim: agora você pertence a Deus. Agora você entra no reino de Deus, no reino do Filho e do amor de Deus. E agora você vai entrar no tempo de Deus também. Você entra também na agenda de Deus. É por isso que no capítulo 1, no prólogo de João, o apóstolo diz para a gente o seguinte: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É por isso que Jesus Cristo está dizendo para nós aqui, queridos, que a agenda dele, o tempo dele, não era o tempo dos seus irmãos. Porque os irmãos ainda estavam presos ao sistema do mundo, e é por isso que ele diz: vocês têm todo o tempo do mundo. O tempo de vocês está sempre presente, mas o meu tempo é outro. Jesus Cristo está dizendo assim: o meu tempo é o tempo de Deus. E quando Jesus fala sobre o mundo, ele está dizendo: o mundo me odeia. O mundo não me quer. Esse sistema maligno não quer o Filho de Deus. Mas vai chegar um tempo em que eu vou subir. Sobem vocês. Vão para Jerusalém. E eu fico aqui por enquanto. E sabe o que é interessante, queridos? Que os irmãos de Jesus queriam tanto que Jesus fosse até Jerusalém para mostrar os seus sinais, os seus milagres, os seus feitos. Mas mal sabiam eles que numa próxima festa da Páscoa, Jesus Cristo iria de uma vez por todas a Jerusalém. Mas dessa vez, ele não iria para fazer milagres, para mostrar os seus sinais. Ele iria para ser elevado ao madeiro. Ele iria para ser vergonha, ser humilhação. Ele iria para mostrar que o Deus encarnado se entregou na cruz do Calvário para trazer luz para esses homens, para alinhar a nossa agenda à agenda de Deus, para fazer de nós homens que entendem o Evangelho e podem amar e viver a realidade da eternidade ainda aqui nessa terra. Então Jesus Cristo não foi nesse momento para Jerusalém. E ele despede os seus irmãos seguem e ele fica. E aí nos versículos 10 a 13, a palavra nos instrui que depois que os irmãos foram, Jesus também foi. E aqui tem um mas que diz: mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então ele subiu também. Esse mas indica que, muito provavelmente, Jesus Cristo recebeu a aprovação de Deus Pai, recebeu o sinal de Deus Pai de que agora sim era o momento dele ir para a festa dos tabernáculos. Mas aqui está dizendo que ele não foi de uma maneira pública, ele não foi de uma maneira que livremente se manifestou. Não, Jesus Cristo foi na surdina, Jesus Cristo foi sem fazer alarde, Jesus Cristo foi ocultamente. E por que isso? Porque a palavra instrui a nós que os judeus procuravam Jesus na festa. Eles estavam se perguntando: onde que está Jesus? Onde é que está esse homem? Eles também tinham as suas opiniões a respeito de Jesus. Dentro da multidão daqueles homens havia quem dissesse que ele era bom e havia também quem dissesse que ele era um enganador. E eles tinham medo de falar abertamente sobre Jesus Cristo. Por que isso tudo? Porque muito provavelmente havia uma pressão dos líderes religiosos. A gente leu lá no capítulo 5 que os líderes religiosos tinham um ódio, queriam a morte de Jesus Cristo. Eles queriam matar o Filho de Deus. Mas, por conta dessa pressão, as pessoas ficavam constrangidas, elas ficavam preocupadas em falar abertamente sobre Jesus Cristo. Então, Jesus era o assunto do momento. Não tinha como não falar de Jesus Cristo. Jerusalém é o centro, ainda hoje, e naqueles tempos, muito mais, o centro religioso do mundo. Era um centro onde se tratava sobre Deus, onde se tratava sobre as questões da religião judaica. Então, aquele lugar ali fervilhava a respeito dos assuntos religiosos. E Jesus era o assunto do momento. Mas esse assunto ficava no corredor. Ficava restrito ao cuidado das pessoas de não falarem abertamente sobre isso. Então eles falavam: será que ele é bom? Será que ele é um enganador?
Eles falavam, mas de uma maneira oculta, porque eles tinham medo daquela pressão religiosa que estava em cima daquele povo sobre o assunto Jesus. E aqui eu quero concluir dizendo para você, como que está a sua agenda? A sua agenda é uma agenda a respeito dos seus interesses, ou a sua agenda é a própria agenda de Deus, do Deus que se entregou para que você pudesse viver a realidade eterna? Então eu quero te questionar hoje, qual agenda você tem seguido? E eu quero te fazer um convite, siga a agenda de Deus, entenda quem é Jesus, fale abertamente, livremente a respeito desse Cristo. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo veio a esse mundo para iluminar. Ele é a luz do mundo. Ele dissipou as trevas não podem prevalecer mais. E quando ele lança a luz, ele nos mostra agora o caminho, a agenda, o calendário, e a gente pode seguir diante da direção do Espírito Santo, vivendo uma vida que glorifica a Ele. E a gente pode também falar a respeito desse Cristo, porque agora a gente não precisa mais falar como uma conversa de corredor, a gente não precisa mais ter medo, porque agora Jesus Cristo está nos nossos corações, Jesus Cristo está no nosso sorriso, Jesus Cristo está no nosso agir, Jesus Cristo está no nosso falar, Jesus Cristo está no nosso olhar. E eu quero hoje orar com você e te fazer esse pedido, ou melhor, e te fazer esse convite. Viva a agenda de Deus na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa cada vida que está tendo acesso a esse conteúdo. Eu oro pedindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo instrua essas vidas, para que eles possam, meu Deus, viver a agenda dos céus, para que eles possam, meu Deus, seguir a direção do Espírito Santo e não viver uma vida, meu Deus, que busca próprios interesses, uma vida egoísta, uma vida mesquinha, não, mas que a gente possa aprender com o exemplo de Jesus Cristo, que foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. E esse Jesus Cristo que fazia a vontade do Pai, viveu a agenda de Deus Pai aqui nessa terra. E eu oro pedindo para que nós possamos viver isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente.